Happy Face. Começaremos a história primeiro aos olhos do traficante de escravos. Como qualquer outro dia, eu estava trabalhando vendendo meus escravos. Tudo parecia extremamente normal, até que aquele casal veio me visitar. À primeira vista, eu naturalmente assumi que eles eram recém-casados. Veio algo em minha mente, eles talvez estariam procurando algum escravo para trabalhos domésticos, mas de repente eles disseram que queriam vender o seu bebê, seu próprio filho. Claramente eu recusei, e uma dúvida correu na minha mente. Será que essa criança realmente era filho deles? Que tipo de pai venderia o seu filho recém-nascido para um traficante de escravos? Depois de questioná-los se eles realmente eram o pai daquela criança, um lunático que estava perto bastante para ouvir nossa conversa, disse que queria comprar essa criança. Vendo as suas vestes, eu sabia que aquele cliente era um nobre que viajava para vários lugares do mundo em busca de escravos muito fortes para colocar em sua arena. O casal, sem qualquer nenhum tipo de preocupação com o bebê, o vendeu para aquele nobre sem olhar para trás. O estranho é que aquilo ali parecia como qualquer outra compra leviana, de um nobre com um escravo, que estaria agora se elogiando para ir embora. Eu não sei quem é mais louco, os pais desse bebê ou esse nobre que comprou uma criança. Fica a pergunta, quem colocaria uma criança no meio de lobos? Agora iremos seguir a história na visão do nobre. Eu preciso urgentemente comprar o escravo mais forte desse mundo. Quanto mais forte for o escravo, melhor vai ser. Mais divertida a luta na arena ficam. Eu ganho muito mais dinheiro fazendo isso, através da dor dos outros, viajando todos os lugares para achar alguma coisa boa, mas infelizmente ainda não achei nada. Talvez se eu encontrar um escravo prisioneiro de guerra ou até um criminoso procurado, seria uma opção muito boa para aquele momento, mas ainda não será o suficiente, até que finalmente eu vi. Com apenas um olhar para pessoas comuns, aquele homem era só uma pessoa qualquer. Mas para mim, que sempre já vi várias vezes o ápice humano, só de olhar para esse homem eu sei que ele está no nível de guerreiro general do Império. Só de olhar para o seu corpo eu sei que a qualquer minuto eu posso morrer. Eu preciso muito dele. Eu preciso demais. O monstro que seria forjado na guerra. Sorte ou destino, ele estava vendendo o seu filho. Se o pai é assim, imagina como seu filho seria. Eu imediatamente comprei essa criança para lançá-lo para a arena e instruí meu campeão a criá-lo e treiná-lo, para que ele crescesse forte e impiedoso. A história seguindo a visão do campeão. Eu já vi muitos monstros aqui. Essa criança não vai durar nem uma semana nesse ambiente abandonado por Deus. Esse não é um lugar adequado para um bebê, não é? Mas aquela criança claramente queria muito viver. Como um reflexo de sobrevivência, algo que seria horrível até para um adulto, virou um banquete para ele. Depois de ver essa determinação, eu soube que eu precisava criá-lo. Quando eu lhe ensinava algo, a criança entendia duas coisas. Era muito inteligente. Quando eu não podia ensinar nada para ele devido aos meus combates, ela aprendia por conta própria. Com o tempo, aquela criança começou a crescer, e quando ele começou a tomar suas próprias decisões, eu já não sabia o que passava na cabeça dele. Mas eu pude perceber na sua primeira luta na arena. Foi um combate mais lindo que eu já vi na minha vida. Alguém que foi moldado pela dor. Uma pessoa que entendia que era uma mera ferramenta a ser usada. Algo que nem eu na minha ignorância consegui ensiná-lo. Ninguém consegue ensinar isso. Ou você nasce ou você morre com isso. Era um combate que absorvia todo mundo ao seu redor. Todos e ninguém conseguia parar de olhar. Foi então que eu entendi. Talvez aquela criança realmente desde o seu nascimento era diferente. Conforme o tempo passava, a idade chegou para mim. Já não era mais o mesmo guerreiro. Talvez fosse o destino não. Mas o meu tempo acabou chegando. Infelizmente para essa criança ela não terá mais um pai em seu futuro. Esse será o meu adeus, filho. Eu não sei porque a minha história sempre acaba tendo um final triste. Os meus pais me abandonaram. Infelizmente eu tive que ver a pessoa que me criou morrer na minha frente. Mesmo assim eu continuo, sobrevivendo e crescendo, esperando que um dia eu possa sair desse lugar. Mas no fundo eu sei que eu tenho que ser aquilo que eu fui comprado para ser, um monstro sem sentimentos. Até esperar alguma coisa para me libertar dessas amarras. Talvez a morte seja a minha única opção, vivendo, matando e esperando a minha morte. Tudo começa com o William que foi levado pelo seu veterano para assistir uma luta ilegal. Como alguém que sempre viveu uma vida justa, o mesmo ele queria muito ir embora. Até que percebeu algo bastante estranho. O dinheiro da sua mensalidade foi obstruída pelo seu veterano. Assim que o dinheiro cai na banca, jamais pode ser retirada de lá. William teve que ser obrigado a aceitar isso, pois na arena só tem uma forma de recuperar seu dinheiro. O que mantinha ele triste era que a sua família não era rica. O seu pai ralava todos os dias para mandar sua mensalidade. A sua irmã queria muito ter alguém formado na família. E a sua mãe, ela dizia para ele constantemente que sentia orgulho dele. Infelizmente, a sua família não sabe que o seu futuro pode ser arruinado por uma aposta, por uma mera escolha idiota de seguir o seu veterano. No início daquela luta final, todos olhavam para o apresentador, que dizia que o homem que entraria naquela arena era o mercenário que matava pessoas no café da manhã. Isso deu conforto para William, pois ele tinha certeza que era ele que o veterano havia apostado. Ao perguntar para ele se era naquela pessoa que eles haviam feito a aposta, o seu veterano disse que não, era no outro. Foi então que o apresentador começou a apresentar o próximo oponente, uma pessoa que era moldada pela dor e que levava a dor para quem o enfrentava com um sorriso no rosto. Foi então que aquela pessoa que foi apelidada de Happy Face foi chamada e entrou na arena. Em contraste com o mercenário, que era alguém que parecia que realmente estava pronto para uma luta,
Uma pessoa com o rosto angelical fez com que o William ficasse bastante puto com o seu veterano. Foi então que o veterano, para acalmá-lo, mandou ele só esperar. Só espera. Todos os presentes estavam realmente curtindo aquela luta. Só o William que estava morrendo por dentro ao ver que o seu dinheiro seria jogado no lixo, se perguntando constantemente como aquela pessoa derrotaria aquele monstro. Foi então que o primeiro golpe veio. E ele pensou que realmente aquela luta havia acabado. Era o que o William pensava. Depois de ver que o lutador que eles apostaram ainda não havia caído em combate, uma memória bastante triste veio em sua mente. O motivo do William querer estudar tanto, ele queria um mundo justo, ele queria ser justo. E seu pai avisou para ele que a única maneira dele buscar justiça verdadeiramente no mundo era primeiro ele alcançar os altos rankings da alta sociedade. Voltando para a luta depois do reprise, algo bastante estranho acabou acontecendo. Aquela pessoa, mesmo em meio à dor, ela não parava de rir. Em sua mente, ele se perguntava por que aquele cara tá rindo em meio ao caos. Foi nesse momento em que o William viu algo. Aquele rosto não era de alguém que tinha medo de morrer, sim o rosto de alguém que sabia exatamente como que aquela luta vai terminar. Depois de assistir o final daquele confronto, o veterano avisou para o William que aquele ali era o Happy Face. Ele era o campeão da arena, o monstro que não importava o que fazem com ele. Ele estava sempre sorrindo. Depois que a luta acabou, ele pegou o dinheiro dele e saiu para pagar a sua mensalidade. E assim que foi feito, William começou a ter muitos pensamentos turvos. Como que aquilo aconteceu? Por que aquilo aconteceu? Ele tinha sua vida inteira planejada. Ser uma pessoa renomada na escola e depois tentar fazer um mundo mais justo. E uma coisa que ele não consegue entender é por que esse mundo agora parece tão superficial para ele. Aquela cena de brutalidade não saía da sua cabeça. Era como se fosse algo extremamente vicioso para ele. Como uma criança aprendendo a andar. E ele queria muito mais mesmo. Quando ele avistou o veterano, ele pediu para ele levá-lo de novo até lá. O veterano avisou que não poderia levá-lo nesse dia, mas ele entregaria o seu amuleto para que ele pudesse adentrar na arena. Foi então que o William partiu. Naquela tarde, depois que o mercenário acordou, um dos escravos avisou para ele o que aconteceu na noite de ontem, que ele foi brutalmente espancado. Se fosse um corpo de uma pessoa comum, os danos talvez seriam fatais. Depois de avistar a pessoa que fez isso com ele, o mesmo achou que aquele embate de ontem foi extremamente sorte daquela pessoa. Então ele perguntou para o outro escravo quem era a pessoa que mandava ali dentro. Foi então que o escravo apontou para Happy Face, dizendo que ele mandava em tudo ali. O mercenário achou que se ele derrotasse o rei, ele poderia se tornar o rei daquele lugar. Só que algo na sua mente não estava concreta. Por que ninguém olhava para ele? Por que esse garoto é o líder desse lugar? Happy Face diz que a luta de ontem foi uma boa luta. Fazia muito tempo que ele não lutava a sério. Depois que Happy Face contou para ele que ele nasceu naquele lugar e não conhecia o mundo lá fora, o mercenário entendeu por que todo mundo temia ele. Ele não era uma pessoa comum. O monstro que tinha uma cara de ovelha, escondendo as suas reais intenções pelo sorriso, que carregava um corpo abençoado pela dor, nasceu para sofrer. Antes de abrir a arena, 2 médicos foram até o local da desova em busca de mais corpos para os seus experimentos. O médico mais velho mandou seu aprendiz procurar um cadáver bom, pois eles precisavam de um cadáver que não esteja totalmente danificado. Foi então que aquele velho, ao olhar um cadáver, ele percebeu que aquela pessoa era da família real. Como esse era um crime de guerra, o aprendiz resolveu relatar esse acontecimento. Aquele velho avisou para seu aprendiz que a família real era extremamente louca e ele poderia morrer se ele fosse lá informá-los. Observando que seu aprendiz mesmo assim foi até lá para poder dar essa péssima notícia, o velho soube que seu aprendiz na verdade não era tão inteligente quanto ele pensava. Pois a maior prova de conhecimento é quando a pessoa sabe a hora de sair, e ele não sabia. No momento que a família real soube do ocorrido, um esquadrão de combate foi designado para poder ver essa investigação, e punir os devidos criminosos que deixaram isso acontecer. Depois que o general foi até a casa nobre que hospedava o príncipe, e punia todos que estariam lá, depois ele foi até o último lugar que o príncipe havia sido visto, até a arena de combate que estaria tendo a luta do dia, que seria entre Happy Face, um serial killer que havia matado milhares de pessoas inocentes. Só havia parado de matar porque ele havia sido pego. Como a guarda real tinha todo o poder do rei, eles foram entrando sem pensar 2 vezes. O serial killer achou que se matasse o general ele podia partir, já que a porta estaria aberta. Como um porco correndo por abate, ele partiu para cima do general. Foi então que o serial killer percebeu que mesmo ele sendo uma pessoa que se alimentava da morte e de humilhar as suas vítimas enquanto elas imploravam pelas suas vidas, já era tarde demais para ele. No momento que aquele encosto havia sido morto, o general adentrou na arena e mandou todos se ajoelharem perante o decreto real. Algumas pessoas mostraram hostilidade, mas acabaram seguindo devido ao medo, menos Happy Face. Como ele era alguém que foi criado na ignorância, sem ter nenhum tipo de conhecimento sobre etiquetas reais do mundo, mesmo sendo bastante inocente, achou que aquele ali fazia parte do evento, e foi para cima do general, que logo percebeu que aquele garoto não era uma pessoa comum, e iniciou rapidamente um confronto contra ele. Em todos os seus anos segurando uma arma, ele nunca foi pressionado dessa forma. Ele realmente se perguntava quem é esse monstro. Se fosse qualquer outro soldado em seu lugar, não estaria vivo nesse momento. Os seus soldados, achando que o comandante estaria em perigo, resolveu ajudá-lo e ferir aquele monstro que estaria atacando o próprio comandante deles, e atingindo o Happy Face com uma flecha em sua garganta. Mas uma coisa assustou o general. Aquela criança, mesmo estando banhada em dor, ele ainda sorria.